Então vamos lá, vamos lá. Eu venho falando ao longo dos últimos, desde que a gente colocou a conduta no ar, que a gente fala um pouco sobre a nossa relação, especialmente no mundo profissional, mas que sempre esbarra, né, sempre nos remete à nossa própria essência, né, e como pessoas, como seres humanos. E a gente fala bastante sobre a nossa felicidade, né? Então lá atrás, nos primeiros vídeos, a gente meio que quebrou um pouco aquela mística sobre o que seria a felicidade, né? E muitos de nós respondem muito rapidamente quando é perguntado sobre felicidade, dizendo que felicidade é um sentimento muito nobre e etc. E a gente, conversando, chegamos à conclusão de que felicidade não é um sentimento, porque ninguém diz assim, né? Eu desejo que você sinta felicidade. A gente diz assim, eu desejo que você seja feliz, né? Então, ter felicidade é bem diferente de sentir felicidade. Felicidade, portanto, não é um sentimento, é um estado de alma. E aqui na conduta a gente zela, né? A gente provoca bastante você a pensar sempre sobre a sua felicidade, sobre você ser uma pessoa feliz, pelo menos em alguma parte do tempo, né? Tomara que numa boa parte do tempo, se não em todo o tempo, porque eu acho que é impossível no mundo que a gente vive, a gente ser e ter felicidade latente o tempo todo, porque não é fácil, né? Então, pelo menos numa boa parte a gente tenha essa felicidade. E quando a gente remete o pensamento para o mundo corporativo, para o mundo da nossa profissão, do nosso trabalho, não importa nem o que a gente faz no nosso trabalho, mas é um ambiente que consome da nossa vida muito tempo, né? É bastante tempo. Se a gente considerar que a gente começa a trabalhar com seus 15, 16 anos e termina de trabalhar, sabe-se Deus lá quando, né? E a gente definitivamente não trabalha apenas 8 horas por dia, como as legislações preconizam, né? A gente, com algum grau de responsabilidade, a gente trabalha bem mais do que 8 horas por dia, porque a gente pensa na empresa, a gente pensa nos problemas, a gente pensa nas soluções, a gente conversa sobre a empresa, sobre as situações da empresa, dentro de casa, no grupo de amigos, né? Ou seja, fora do ambiente de trabalho, fora do horário comercial, a gente está bastante intimamente ligado com a nossa profissão, com o nosso trabalho e etc. Então, por que a gente não está tão feliz com aquela empresa, com aquele trabalho, conosco mesmo, diante das situações em que a gente se encontra? E nos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre a nossa responsabilidade enquanto profissionais de buscarmos o melhor ambiente. E eu quero falar para você hoje uma frase muito, muito específica para você marcar, para você registrar. E depois escreve, nunca mais esquece. Quando a gente participa de um processo seletivo numa empresa, concorrendo a uma vaga, concorrendo a um cargo em alguma empresa, não importa em que estágio você está, se você é um jovem aprendiz ou se você é um alto executivo, não importa em que nível, não importa a sua profissão. O que importa é que você depende de alguém que te dê uma oportunidade de trabalho. E quando você faz essa busca, você entra num processo que a empresa estruturou para te oferecer algumas coisas. Mas o que de verdade ela te oferece num processo seletivo, quando você faz entrevistas, quando você leva o seu currículo para ela ler e você não lê o dela, quando você responde perguntas na entrevista sobre você e você não faz nenhuma pergunta sobre ela, né? Como é que essa relação começa equilibrada se parece que só eles têm interesse em você, ou pode ter interesse em você?
E a sensação que dá é que você não tem nenhum interesse neles, que você não tem nenhum desejo, nenhuma curiosidade em saber como é que eles são. Quem são eles, que história eles têm, que proposta eles têm para fazer a você, além do salário que eles vão te pagar, além do benefício que eles oferecem. Que história eles têm? Qual é o perfil desta empresa? Qual é o perfil das pessoas que já trabalham nesta empresa? Por que que as pessoas que eventualmente saíram desta empresa ao longo do tempo, saíram da empresa? Por que que elas saíram da empresa? Né? Por que que a gente não tem a curiosidade e no processo seletivo não acontece essa troca? Porque a empresa investiga tudo da sua vida. Por que você saiu do último emprego? Por que você pediu demissão? Por que você foi desligado? E etc, etc. Não é? O que você fazia lá? O que você sabe fazer? E você não faz nenhuma dessas perguntas de volta. E aí eu pergunto, mas não é de seu interesse saber tudo isso também da empresa? Por quê? Porque se você não souber, acontece, ou acontecerá, o que vem acontecendo ao longo dos anos. Frustração. Porque você é adquirido, porque agora o funcionário ele é adquirido pela empresa. Repara bem. E então você é adquirido por uma empresa, você então é contratado por uma empresa e você fala, puxa, eu vou trabalhar numa empresa bonita, numa empresa rica, numa empresa de gente bonita, né, que aparentemente está feliz. Você teve 5 minutos para enxergar tudo isso. A partir do dia em que você é contratado, do seu primeiro dia de trabalho, você vai passar 8 horas lá dentro. A partir do primeiro dia. Durante todos os dias que se seguirão. E aí você vai perceber que empresa é aquela realmente. Qual é o ambiente que tem lá. Aquele líder que te contratou, aquela pessoa do Recursos Humanos que te entrevistou, que eram sorridentes, não é? Cativantes, pessoas sedutoras. São assim no dia a dia? Quando você as encontra no dia a dia, lá depois que você já está trabalhando contratado, contratada, você vai ver essas pessoas agindo, reagindo dessa maneira? Ou parece que no dia a dia não é bem assim que acontece? Né? Muda o estilo do jogo, muda o clima, né? De repente tem uma nuvem escura, de repente alguma coisa aconteceu, de repente a meta do mês passado não foi batida e você não sabia, só que agora você faz parte da equipe. Aquela equipe que não bateu a meta no mês passado, agora você faz parte dessa equipe. E você já chega envolvido num drama. Por quê? Porque agora tem que bater, esse mês nós temos que bater, senão a gente vai perder o emprego, porque senão eu não sei o que vai acontecer. O cliente vai embora. É assim que acontece em todas as empresas. E com qualquer profissão. Né? Qualquer profissão. Então, mesmo aquelas pessoas que trabalham nas ruas, né? Os vendedores, porta a porta, né? Os agentes que caminham de endereço em endereço para participar de algum evento, de reuniões ou de tentativas de abordagem de clientes e captação de interessados, né? Aquele que distribui panfleto, aquele que carrega o lixo, que limpa as ruas, né? Todas essas pessoas trabalham em algum ambiente e são contratadas por alguém, da mesma forma que eu acabei de relatar. Não importa, portanto, quem você é na sua carreira ainda nesse momento. O que importa é que se você estiver procurando trabalho neste momento, se você estiver procurando, sendo entrevistado, levando currículo, sendo convidado para reuniões e etc, etc, você está participando exatamente do processo que eu acabei de dizer para vocês. Agora vamos abrir um parênteses para a gente falar da filosofia africana que eu trouxe para vocês no meu vídeo da quinta-feira passada. Que para alguns talvez tenha figurado como uma historinha. Mas eu garanto para vocês, não é uma história, é um fato.
aquilo existe de fato. É uma crença, é uma filosofia africana, de tribos africanas, não é da África do Sul, onde tudo é bastante mais desenvolvido. Onde um antropólogo, fazendo lá os seus estudos, ele propôs uma brincadeira com as crianças, depois de fazer lá os seus estudos. Num determinado dia, ele reuniu as crianças daquela tribo e fez uma provocação para as crianças. Ele colocou ao longe, embaixo de uma árvore, uma cesta com doces, e lá, mais distante, um grupo de crianças estava reunido, e ele disse para o grupo: embaixo daquela árvore tem um cesto e eu coloquei doces dentro daquele cesto. Nós vamos fazer uma corrida até lá, e aquele que chegar primeiro, aquela criança dentre vocês que chegar primeiro, fica com a cesta de doces. As crianças falaram, oba, oba, né? Se reuniram, se alinharam e se prepararam para correr. E quando o antropólogo disse já, ele teve uma surpresa gigantesca. Todas as crianças se deram as mãos e elas correram juntinhas até o objetivo final e chegaram juntas, pegaram o cesto juntas. O antropólogo não sabia exatamente como reagir diante daquilo, porque ele esperava bastante coisas, mas não aquilo que aconteceu. E aí, uma das crianças, percebendo a cara de espanto dele, disse, antes dele dizer qualquer coisa: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar alegre se todas as outras ficariam tristes? O que você responderia? Aquele grupo de crianças era um grupo de seres humanos. Você é um ser humano e você participa de vários grupos. Desde a sua família, seu círculo de amigos, a igreja onde você frequenta, o clube onde você frequenta, a empresa onde você trabalha. Quando não tem dois grupos, né? Dois grupos de amigos, né? Um aqui, o outro na praia, enfim, você participa de vários grupos. Em qual deles que você pensa dessa maneira, como as crianças africanas? Em qual dos grupos que você participa que você sente o desejo de não ter nada além dos outros e tudo o que você tiver poder ser compartilhado? Repare que eu não disse repartido, eu disse compartilhado. Quem tiver dúvida sobre isso, por favor, comente aqui, né? Amanda está falando assim, por isso que tanta gente se frustra quando entra na empresa. É verdade, né? E se frustra depois, durante toda a vida, porque tem muita gente que, até com medo de trocar de empresa, fica na empresa durante muito tempo, a vida toda, muitas vezes. Hoje nem tanto, mas antigamente era. Então, de quais grupos que você participa, onde há um desejo muito forte, que independe de liderança, que independe de cultura, que independe de qualquer outra coisa a não ser a própria vontade dos seres humanos de partirem juntos para alcançarem um objetivo? Eu tenho falado em outros vídeos sobre metas, que é um assunto que tira o sono de muitos de nós. Porque há algumas profissões em que as metas são matematicamente elaboradas, né? As áreas comerciais, as áreas de vendas, principalmente, né? Os telemarketings, né? Os call centers. Tem muita meta a ser alcançada, que são metas que alguém estipula com alguma ciência, eu não sei, e que são matemáticas. Alcançar X vendas, alcançar X contatos e etc, etc. Outras são quantidade de dinheiro, né? Quantidade de resultado, né? Mas, matematicamente falando, está sempre amarrada no que se espera de uma meta. Mas,
O médico também, quando ele faz, por exemplo, uma cirurgia, ele tem uma meta. Qual seria a meta de um cirurgião quando ele faz a cirurgia? Qual seria a meta de um engenheiro, né, que tem o compromisso de projetar, de desenhar um prédio, né, um arranha-céu, uma ponte, né? Todas as profissões têm um objetivo a ser alcançado, de curto prazo, de curtíssimo prazo, de médio e de longo prazo, né? E quantas vezes você se sente um tanto quanto sozinho, isolado, isolada, porque só você não alcançou a meta do mês, por exemplo? E quando você observa que sempre no grupo aquela pessoa, aquela outra pessoa alcança as metas todos os meses, com folga, antes do prazo, e de vez em quando um ou outro colega também atinge a meta e os demais não, tem dificuldade. Como é que a gente lida com essas diferenças? E eu comento e quero que você pense a respeito disso, porque a próxima vez em que você for procurar um trabalho numa nova empresa, e mais que isso, quando você voltar amanhã para o trabalho, você vai se reencontrar com os seus colegas, com o seu time, com o seu grupo, com a sua liderança, você vai ficar com uma grande vontade de desenvolver essa conversa com eles. Porque como é que seria, o quanto seria interessante se todos vocês se dessem as mãos e partissem juntos para alcançar as metas. Um ajudando o outro naquilo que o outro é mais fraco. Porque tem sempre isso, né? Numa equipe comercial, numa equipe de vendas, por exemplo, tem aquele que tem mais facilidade em abordar e tem alguma dificuldade em negociar. O outro tem uma baita dificuldade em negociar, mas aborda magicamente. Né? Então, e assim funciona também para aqueles indivíduos que trabalham, têm a carreira mais solitária, como eu dei exemplo do médico, por exemplo. Né? Por que os médicos não se reúnem para atender pacientes de uma forma mais coletiva, em função do perfil daquele paciente? É claro que eu estou falando aqui coisas que podem ser de difícil aplicação, mas não é impossível. Porque eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vivi recentemente, talvez aqui alguns saibam. Eu tive uma internação de uma semana no mês de maio, comecinho de junho, e durante essa experiência eu tive a oportunidade de conhecer e de ser atendido na semana por quatro cardiologistas. Todos bastante diferentes uns dos outros. E curiosamente eles nem gostam de falar de que o colega seja citado na conversa. Ah, mas o seu colega falou alguma coisa diferente disso que você está me dizendo agora. Existe uma certa vaidade nesse momento, em algumas profissões, e não estou generalizando, estou só alertando. E um dos cirurgiões, um dos cardiologistas, quando veio conversar comigo por 2 vezes, me deprimiu. Ele me assustou, me preocupou, e os demais, sem saber que eu tinha tido aquela informação anterior, me deram outras informações, às vezes até muito parecidas, mas de outro jeito, de outra forma. E eu analisei o quanto que seria interessante se aqueles 4 profissionais viessem conversar comigo juntos. Porque se cada um deles, conversando comigo, percebesse qual é o meu perfil, talvez eles ajustassem a forma de expressão para me comunicar o que tinham que comunicar de uma forma mais inteligente, em conformidade com o meu perfil. Faz sentido isso? Porque quando as pessoas vêm conversar comigo
me conhecem, elas já sabem como dizer, como falar. Quando eu faço isso com você e eu te conheço, eu também faço isso. Eu adequo a minha forma de expressão à sua forma de recepção, para que eu garanta que a comunicação vai ser feliz. Caso contrário, eu corro o risco da minha comunicação não ser feliz, não ser eficiente. Então, se tudo isso faz sentido para você, pense um pouco comigo agora, mas pense em você, pense nos seus grupos, pense nas suas sociedades. E particularmente, pense na sua profissão, pense na sua empresa, pense onde você trabalha, pense no que você faz. E pense em você e nos seus colegas como se vocês fossem aquele grupo de crianças africanas que tem por desejo correrem juntas para juntas chegarem no objetivo e juntas ficarem felizes e juntas poderem comemorar e juntas poderem comer o doce. Felizes. Porque, de alguma forma, e a partir de então, eu fico à disposição para interagir com vocês pelas redes sociais, enfim, para eu dar algumas dicas para vocês sobre isso. Edson, como é que a gente pode fazer, como é que eu posso fazer essa integração acontecer, essa interação acontecer com os meus colegas, se a minha profissão é X, se a minha empresa é Y, se alguma coisa diferente ou incomum, ou mais incomum, existir na tua história. Reparte comigo, vamos ver se a gente chega a algum denominador comum. Não duvide que exista. Quando você estiver numa posição de contratação de alguém, seja você alguém da área de recursos humanos, seja você uma liderança que vez por outra contrata pessoas para integrar o seu time, pense que a pessoa também precisa contratar você. Ela precisa ficar tão feliz e satisfeita quanto você precisa ficar feliz e satisfeita com ela. Caso contrário, a relação começa desequilibrada. Caso contrário, o começo não é o melhor começo. E já dizia a vovó, começou errado, é difícil consertar. Pensem nisso, porque você, a cada vez que você é contratado por uma empresa, mesmo que você seja, por exemplo, um freelancer, mesmo que você seja cliente de outras empresas, né? Você é um comprador, você como cliente, você é atendido por mais de uma empresa, cada uma destas entidades pode ser um time que te atenda. Você imagina uma indústria automotiva, uma montadora? Por que a Volkswagen, por que a GM é chamada montadora e não fabricante de automóvel? Já percebeu isso? Ela não fabrica um automóvel, ela monta um automóvel. Uma parte ou outra parte, eventualmente, ela produz. A grande maioria das partes, ela compra, ela contrata de outras empresas especializadas nas partes. E essas empresas remetem essas partes para dentro desta montadora, e esta montadora monta o automóvel. Agora você imagina se uma montadora se uma fabricante de uma das partes falha na hora da entrega, na hora da sua produção e na hora da entrega, o carro não vai ficar pronto. Aquela linha de produção vai falhar, porque aquela parte não chegou. Então aquela linha de produção fica isolada e aguardando a parte chegar, e as outras tentam se virar de alguma maneira. É muito utópico isso, ou faz sentido para você? Porque muitas vezes você faz um trabalho onde você depende de outras pessoas de outras áreas, da sua própria empresa. É o que eu venho falando ao longo dos últimos vídeos sobre o que de verdade a gente chama de time quando a gente trabalha numa empresa.
O time é o time de marketing, é o time comercial, é o time financeiro, ou o time é a empresa como um todo que tem grupos especialistas em funções especialistas que somados, que integrados, correm juntos para alcançar o cesto de doces debaixo da árvore. E que se as metas dessas equipes fossem uma única meta, todos perseguiriam a meta. E juntos, mais unidos, mais fortes, chegariam no cesto de doces. Chegariam na meta, alcançariam a meta. Provavelmente superariam metas. Certamente dariam os melhores exemplos para os seus clientes. Porque o cliente percebe, assim como o antropólogo percebeu, os clientes percebem quando a tua empresa é um time integrado que faz tudo com muita qualidade. Quando um termina o seu trabalho antes do tempo, ele se recusa a ir embora sem ofertar o tempo que lhe sobrou para os seus colegas. Alguém está precisando de ajuda? Eu já terminei a minha parte. E alguém sempre estará precisando. E se não houver orgulho, se não houver competição interna, se não houver vaidades, se houver liderança, se houver time, alguém vai levantar a mão e vai dizer assim: eu preciso de ajuda. Você pode me trazer um copo d'água, por favor? Porque eu estou aqui terminando de fazer o meu trabalho e eu não consigo tomar um copo d'água porque eu estou aqui concentrado. Me traz um copo d'água, por gentileza. Você me traz um cafezinho? Você pode tomar conta aqui para mim, ficar observando aqui no computador tal coisa, ou na máquina tal coisa, porque eu preciso ir ao banheiro? Porque faz horas que eu estou aqui apertado, mas eu não posso sair daqui agora e eu não podia incomodar nenhum de vocês, porque estamos todos trabalhando para alcançarmos juntos o doce no pé, no cesto debaixo da árvore. Eu quero que você me diga se isso tudo faz sentido ou não. E se você percebe esse tipo de padrão de pensamento nos seus colegas. E não adianta a gente falar assim: ah, mas os meus colegas não têm esse perfil. Porque talvez, se você tivesse perguntado qual era o perfil dos colegas que você iria encontrar quando você foi contratado, talvez você tivesse percebido algumas coisas e já sabido que se você aceitasse aquela oferta de trabalho, você ia ter esta verdade no seu dia a dia. E você poderia então decidir: posso esperar um pouco mais, eu vou recusar a oferta. Ah, Edson, mas não está chovendo emprego por aí, não está chovendo trabalho por aí. Mas está chovendo doenças mentais, doenças comportamentais, infelicidades, suicídios. Nem quero comentar o que aconteceu no prédio meu vizinho aqui, vizinho, do outro lado da rua, hoje pela manhã. Já dei um spoiler, mas não precisamos entrar no mérito. Hoje, cedo. É por esse e outros motivos que a gente está vivendo situações tão dramáticas no nosso dia a dia. Estamos falando hoje especificamente do trabalho, da nossa carreira, da nossa profissão. É por isso que não está fácil. Porque a gente está com pressa de conquistar o emprego. E eu não estou aqui dizendo que você precisa renunciar a oportunidades médias. Eu digo que talvez você precise aprender a renunciar a oportunidades ruins e estudar um pouco mais tudo para poder ter maiores oportunidades lhe sendo oferecidas. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe
quanto melhor a gente se relaciona, mais as oportunidades aparecem. É assim na vida. Se eu não me expuser numa vitrine, não vão me encontrar. Se eu não caminhar, se eu não prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, as oportunidades não vão surgir.